Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esperamos que tenham tido um excelente fim de semana, como sempre. Aqueles que passaram por alguma dificuldade, não desanimem e acreditem que amanhã será melhor, muito melhor, porque vai ser, com toda certeza. Semana começa com fatos importantes para a vida do brasileiro, direta ou indiretamente. Hoje nós vamos falar que, mais uma vez, o presidente do Brasil abriu a boca de improviso na Índia e colocou a política externa brasileira em rota de colisão absoluta com o Ocidente. O que representa a divulgação do que pode ser a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid sobre o caso das joias de Bolsonaro. E coronel do Exército, especialista no assunto, analisa com profundidade os dois episódios que agitaram o fim de semana da política brasileira. São os principais assuntos em destaque que preparamos para você no programa de hoje. Acompanhe agora. Pois é, aconteceu de novo. Toda vez que ele faz uma viagem internacional, o Itamaraty prende a respiração. Ainda mais quando o discurso ou entrevista sai de improviso. Imagine a situação complicada em que se meteu a política externa brasileira depois que Lula disse que iria receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Brasil e que ele não seria preso enquanto Lula fosse o chefe do governo. Complicou demais. Porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, que emitiu uma ordem de prisão de Putin aonde quer que ele pise fora da Rússia. Se ele for para o Brasil e o governo não cumprir com a ordem de prisão, as consequências serão gravíssimas para todo o povo brasileiro, independentemente de ser fã de Bolsonaro ou de ter votado no PT. Todos vão se dar muito mal por causa de sanções que serão impostas. Que Lula é a favor de criminosos, isso todo mundo já sabe. Ele defendeu inúmeras vezes em viagens internacionais que a coisa não era bem do jeito que o mundo percebia com relação à invasão da Rússia na Ucrânia e defendeu o presidente Putin. Falou de Israel e disse que Maduro, presidente da Venezuela, era injustiçado pelo excesso de democracia. Para o Brasil, disse que o cara que rouba um celular está apenas querendo tomar uma cervejinha. Mas desta vez ficou ruim demais, porque talvez ele não soubesse ou fingiu que não soubesse que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional e nem das consequências que poderá sofrer caso não respeite uma determinação desse tribunal. Ou isso é intolerância para ouvir os conselheiros, ou ele está pessimamente assessorado pelo Itamaraty. Diante da repercussão negativa, pois o único que conseguiu foi chamar para si ainda mais a atenção dos países desenvolvidos, e aí diga-se, os poderosos, que se em algum momento tiveram dúvidas sobre a posição do governo brasileiro nesse complicado tabuleiro da geopolítica, agora não tem mais. Todos têm plena certeza. O Senado americano, por exemplo, voltou a alertar o governo Biden sobre os riscos que a aproximação de Lula com o chamado eixo do mal representa para as verdadeiras democracias constituídas do Ocidente. Ted Cruz, um dos senadores mais importantes e influentes dos Estados Unidos, questionou o secretário de Estado adjunto do governo Biden, Brian Nichols, sobre o fato de antigos aliados dos Estados Unidos estarem agora sendo substituídos por líderes que são hostis aos americanos. O senador ainda chamou Lula de chavista anti-americano. Reveja agora o momento em que Ted Cruz colocou na parede o secretário adjunto por causa das iniciativas e erros do presidente brasileiro. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend
Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical, Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I would refer you to OFAC for any additional information on Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Uau! Viu aí? O Ocidente está muito incomodado com os passos dados pelo atual governo brasileiro. E o que isso representa? Representa sanções e mais sanções. O Brasil ainda precisa de muito do que é produzido pelos países ocidentais. Não consegue sobreviver com o que autoproduz ou do que é enviado pela Rússia ou pela China. Ainda precisa muito dos americanos e dos aliados europeus. A maioria dos medicamentos usados no Brasil, por exemplo, é de patentes internacionais comandadas pelo comércio dos países ocidentais. Isso apenas para dar um pequeno exemplo. No agronegócio, a produção de trigo, como outro exemplo, ainda é insuficiente para bancar a produção brasileira inteira. Precisa do que vem de fora. Se o envio for reduzido por causa de sanções, vai haver aumento de preço assustadoramente do pãozinho francês e derivados de trigo que muitos comem pela manhã todos os dias e, consequentemente, aumento da fome. E a culpa vai ser de quem? Dos americanos que impuseram as sanções? É claro que não. E isso é só para começar. E mais, quem vai comprar o açúcar e o minério de ferro e todas as outras commodities que o país produzir?
Com toda certeza, o presidente tomou um puxão de orelha na manhã desta segunda-feira e voltou atrás, dizendo que se Putin pisar no Brasil, a justiça brasileira é quem vai decidir se ele será preso ou não. Passou vergonha? Sim, passou. Fez o convite para o presidente russo e depois teve de voltar atrás. Lula confessou que nem sabia da existência desse tribunal e disse que vai estudar a permanência do Brasil como signatário dele. Pelo sim ou pelo não, está na cara que Putin não irá ao Brasil no ano que vem. Só se estiver mesmo muito louco. É o presidente de um país terceiro-mundista. Assumiu a liderança do Grupo dos 20 porque faz parte de um protocolo de rodízios dos participantes. Apenas isso, mas só vai assumir a partir do ano que vem. E ninguém do primeiro mundo quer ficar dando ouvidos para o que diz o presidente de um país de terceiro mundo. Primeiro que para ele ter alguma razão no que diz, teria de ter colocado o país em situação de excelência social, reconhecido em todo o planeta, com violência controlada, fome, saúde, educação e distribuição de renda e riqueza em abundância, como acontece nos países que conhecemos bem. O Brasil está mais perto desses países ou da Venezuela, Cuba, Nicarágua, China e Rússia? Então você acha que os países ricos querem ficar dando ouvidos e atenção para o presidente Lula? Claro que não. Ele só chama a atenção quando resolve demonstrar que quer abrir a porta dos fundos para a entrada de inimigos históricos do norte do continente. E isso não será possível. Desculpa jogar esse balde de água fria na sua cabeça, mas não vai acontecer de jeito nenhum. E se ele continuar insistindo nisso, pode representar o fim de todos os sonhos, dos melhores aos piores. No Brasil, mais especificamente em Brasília, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, saiu da prisão e foi para casa. De acordo com o que foi confirmado pelo Serviço de Comunicação do Exército, ele será afastado de suas funções e ficará à disposição do Departamento-Geral do Pessoal da instituição, que é uma espécie de recursos humanos esperando por uma decisão final. Há uma grande expectativa sobre o que ele pode dizer sobre o período em que esteve como ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Essa possibilidade que muitos atestam como certa, mas que a defesa ainda lança alguma sombra de dúvida sobre se vai realmente acontecer ou não, tem causado muita especulação. Para ajudar a gente a entender um pouco mais essa situação, nós vamos conversar agora com o coronel do Exército, Gerson Gomes, que conhece muito sobre esse tema. Olá, coronel, é um prazer tê-lo aqui conosco e muito, mas muito mesmo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Paulo. Para mim é uma satisfação estar com você, com a sua audiência fantástica, e vamos conversar. Nós temos alguns assuntos interessantes hoje para debater. Com certeza. Coronel, o senhor acha que tudo isso é uma cortina de fumaça? Particularmente esse assunto ao redor do tenente-coronel Cid, ele é um assunto que tem várias nuances e várias maneiras de enxergar, vamos dizer assim. Desde o início, nós sabemos que aquela operação feita pela Polícia Federal, assinada e mandada, né, com um mandado de busca e apreensão, não só na equipe de segurança e do próprio ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, ela era o que a gente conhece como Fishing Expedition, ou seja, era uma operação que, à guisa de investigar uma suposta fraude do cartão de vacinação, ela tinha a intenção de apreender os celulares e dali buscar alguma coisa que pudesse ser utilizada politicamente contra o presidente Bolsonaro. Dentro desse contexto, nós temos várias ações sendo feitas ali, normalmente capitaneadas pelo ministro Alexandre de Moraes, muitas vezes em conexão até mesmo com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e essa instrumentalização da Polícia Federal e da própria Justiça para perseguição política não é uma exclusividade do Brasil, a bem da verdade. Nós vemos isso aqui nos Estados Unidos também, algumas ações que são feitas
contra o presidente Trump, nós percebemos nitidamente que é um jogo político e, lamentavelmente, o uso da justiça para fins políticos ou de perseguição dos oponentes ou dos adversários políticos. É nesse contexto que nós temos que entender essa questão do tenente-coronel Cid. Então, primeiro problema que se criou, e aí sim é um problema para as Forças Armadas, foi que foi expedido um mandado de busca e apreensão, até aí tudo bem, mas um mandado de prisão. Esse mandado de prisão, ele já nasce com uma série de ilegalidades, mas como o ministro Alexandre de Moraes, ele já vem de um histórico desde o famoso inquérito das fake news, depois o inquérito dos atos antidemocráticos, que o próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal denominou como inquérito do fim do mundo, o ministro Marco Aurélio Mello. Então, nós temos, nesse contexto, mais uma ilegalidade, porque um oficial da ativa do Exército Brasileiro, ele não pode ser preso a não ser que seja em flagrante delito. Ele não pode ser preso principalmente por um crime comum dentro do contexto do que foi criado, simplesmente por uma investigação ou para determinar quais eram as ações ao redor de um cartão de vacinação. Some-se a isso, nós não podemos esquecer que essa operação foi feita já com o presidente Bolsonaro e o próprio tenente-coronel Cid fora das suas funções junto à presidência da República. Meses após, inclusive, que o próprio tenente-coronel Cid havia deixado, né, a sua função de ajudante de ordens. Então, ele sequer tinha foro ou prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso também é outra ilegalidade que já vem sendo cometida com vários dos presos políticos no Brasil. Não só esses presos do dia 8 e 9, mas anteriores. O próprio Índio Sererê foi solto essa semana, o cacique Sererê foi preso no dia 12 de dezembro. E não só ele, mas vários outros que foram presos ainda no período das manifestações que aconteciam na frente dos quartéis por todo o Brasil, foram presos que permaneceram meses ainda como prisões preventivas completamente ilegais, porque não havia prerrogativa de foro junto à STF. Então, dentro desse contexto é que eu posso dizer que a gente tem que entender que essa cortina de fumaça, como você colocou, é a utilização do mainstream jornalístico para desviar a atenção de assuntos muito mais sérios, esses sim, muito complexos e sérios, que estão acontecendo hoje, em tempo real, e que o mainstream se presta ao serviço de desviar a atenção em cima de um assunto que deveria até ser um assunto menor. Agora, coronel, o senhor, como militar de alta patente, o senhor vê responsabilidade do comandante do Exército numa situação como essa de prisão do tenente-coronel Cid, que também é um militar de alta patente? Eu não digo que é uma responsabilidade funcional, mas eu digo que é uma responsabilidade política, e eu explico. A maioria da nossa audiência não deve saber que o comandante do Exército, da Marinha e da Força Aérea, eles são militares que aparecem sempre fardados, a eles é permitido o uso da farda, mas eles não estão mais no serviço ativo. Eu creio que a maioria da sua audiência sequer sabia disso. Eles são militares na reserva e que têm um cargo que está no limiar do operacional e do político. Eles fazem a interface entre o poder militar, ou seja, no caso do Exército, entre a força terrestre e o segmento político. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o comandante do Exército, ele toma uma decisão de acatar uma ordem ilegal, porque essa ordem, de fato, era uma ordem dentro do contexto do Código de Processo Penal e até mesmo dentro do Estatuto dos Militares e dentro da legislação militar, era uma prisão ilegal. Mas ele toma essa decisão no campo político. Se nós acompanharmos, eu não sei se a nossa audiência percebeu, mas no Dia do Soldado, o ministro Alexandre de Moraes estava presente à cerimônia. A chefe de gabinete dele recebeu uma condecoração e ele foi prestigiar essa condecoração da sua chefe de gabinete. E nas palavras do comandante do Exército foram inseridas ali algumas afirmações de que o Exército não daria guarida ou não daria apoio a nenhuma ilegalidade ou a nenhum de seus integrantes que, porventura, tivessem incorrido em algum crime.
Mas isso é óbvio, é uma afirmação redundante e óbvia, mas que com a presença do ministro Alexandre de Moraes, ela teve uma conotação política, como a dizer que as Forças Armadas e o Exército Brasileiro estariam colaborando com todas as investigações que estão acontecendo e que não seriam as Forças Armadas a causarem algum tipo de obstáculo a esse processo que está em andamento. Aí fazendo referência, claro, à questão do dia 8, 9 de janeiro, que nós temos vários temas ainda em debate, participação do general Gonçalves Dias, o próprio general Dutra, que também foi arrolado e deve ser ouvido essa semana na CPMI. Então, uma série de questões envolvendo os militares, e o comandante do Exército entende que ele deveria participar do esforço que está sendo feito pelo governo Lula, pelo governo federal, para despolitizar, como ele tem dito, as Forças Armadas. No entanto, essa é uma ação dele mesmo política, a ação política também daquela foto que nós vimos ali no 7 de setembro, com os 3 comandantes de força ali, juntos com o ministro da Defesa e o presidente Lula de mãos ali, tentando passar uma imagem de harmonia e de uma página virada dessa tensão entre o governo federal e os militares. Isso tudo é um trabalho de operação quase psicológica, né? É um trabalho de manipulação, né, da opinião pública, e isso é feito no campo político. Por isso eu digo para você que ele sim é responsável, mas é responsável porque ele chama a si essa interface entre a força militar e o poder político. Agora, vamos tratar o assunto como se fosse já um fato. Que haja realmente a delação premiada do Coronel Cid. Até que ponto ele pode prejudicar o ex-presidente Bolsonaro? Bom, em tese, ele poderia até prejudicar, compartilhando alguma coisa da intimidade do presidente Bolsonaro, porque os ajudantes de ordem, eles são, na verdade, secretários, né? Eu até faço questão de colocar no plural, porque também são poucas as pessoas que sabem, mas são 3 ajudantes de ordem, ou eram, né? Porque essa era uma prática normal dos presidentes da República, já é uma tradição, você tem um ajudante de ordens da Marinha, um da Força Aérea e um do Exército, são como se fossem secretários do presidente, fazem muitas vezes não só o controle de agenda e esse meio de campo, muitas vezes com os pedidos, quando vão nas cerimônias, eles recebem, né, os pedidos, os presentes, entregam para os assistentes, coordenam ali algumas ações de segurança junto com o Gabinete de Segurança Institucional. Então, são militares que estão ali para facilitar a vida do presidente da República. Então, em tese, ele poderia até compartilhar. Mas eu queria fazer uma ressalva. Eu li o documento do ministro Alexandre de Moraes e não vi em nenhum momento a palavra delação, muito menos delação premiada. O que eu vi no documento foi que o ministro Alexandre de Moraes entende que os 3 depoimentos do Coronel Cid feitos à Polícia Federal já eram suficientes e que as circunstâncias que justificariam a prisão preventiva já não se sustentavam. Isso é o que está no documento. A imprensa falou sobre delação premiada, mas até o momento eu não consigo entender como estabelecer um nexo da questão dos cartões de vacina, que foram o que oportunizou, ou que motivou o pedido de busca e apreensão e até a prisão preventiva, com algum tipo de outra questão. Até a questão das joias ou outras questões que apareceram ali subsequentes, elas não têm um nexo causal ali com aquela ação inicial. E o próprio Ministério Público, a PGR, no caso, ela não ofereceu denúncia e nem participou dessa teórica delação ou dos depoimentos do próprio tenente-coronel Cid. Então, tudo muito estranho, me parece sim que há muita manipulação e nós teremos que aguardar, ver o teor do que foi colocado nesses depoimentos. O próprio advogado do coronel Cid já veio a público dizer que nada foi compartilhado que comprometesse o presidente da República, então nós não sabemos exatamente qual foram as declarações do coronel Cid, mas o fato é que é um coronel do serviço ativo, ou seja, alguém da tropa de elite do Exército, e que foi selecionado para desempenhar essa função, e até o momento ele não tem nada que o deixe com a sua reputação arranhada, haja vista que ele não foi condenado, até o momento sequer uma denúncia formal foi feita pela PGR,
E ele agora sai com uma tornozeleira eletrônica, inclusive com algumas medidas cautelares muito estranhas de se estabelecer contra um oficial do Exército Brasileiro, porque, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes exige que o militar seja afastado das suas funções. Então, ele permanecerá agregado ali a algum órgão do Ministério da Defesa ou do próprio Exército Brasileiro e permanecerá em casa, o que é muito estranho. Mas temos que aguardar aí o desenrolar. Como você falou, para mim, parece mais uma operação diversionária, ou seja, tentando afastar a opinião pública, o interesse da opinião pública de assuntos muito mais importantes e relevantes. Agora, para a gente encerrar com relação a esse caso do Tenente-Coronel Cid. Como o senhor acabou de dizer, ele cumpriu com as funções dele. Em momento algum, ele teria desrespeitado a instituição ou até mesmo o cargo em que ele ocupava. Ou seja, ele estava cumprindo ordens. Então, como é que você pode se considerar um crime aquele que estava apenas cumprindo ordens? A pergunta é a seguinte: como o senhor é uma pessoa de bom trânsito ainda no Exército Brasileiro, né? O senhor tem boas conexões, né, bons contatos, um bom network ali. Como é que a tropa está vendo tudo isso que está se passando com um militar de alta patente e da ativa? É claro que isso tem reflexos, né? Existe o Exército Brasileiro e as instituições militares, eu costumo dizer que são um dos cortes mais representativos da sociedade brasileira. Talvez seja a instituição que melhor represente na sua pluralidade, na sua diversidade, a sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso? Dentro das Forças Armadas, nós temos exatamente o que a gente observa na sociedade. Nós temos pessoas que só assistem os canais do mainstream jornalístico e se informam por ali. Tem pessoas que já têm o hábito de utilizar os canais como este canal e os canais que estão surgindo nos canais de YouTube, no Rumble, ou seja, o jornalismo alternativo, que hoje proliferou com as redes sociais, e com isso você passa a ter uma visão um pouco mais abrangente. Existem aqueles que são eminentemente conservadores, e aí vão se informar pelos canais conservadores, e da mesma forma, nas Forças Armadas, existem aqueles que acham que o Tenente-Coronel Cid possa ter se envolvido em alguma ilegalidade maior do que essa questão até do cartão de vacina, porque essa questão me parece que a própria esposa já reconheceu que eles, querendo viajar para os Estados Unidos e não desejando se vacinar, teriam se utilizado ali de uma falsificação. Aparentemente, esse é o único crime que está sendo imputado ao Coronel Cid. Agora, com essa Fishing Expedition, descobriu-se contatos dele com outros oficiais, falando sobre as questões que estavam acontecendo ali naquele período de silêncio do presidente da República entre o resultado do segundo turno e a decisão dele de deixar o país um dia antes do término do mandato. E naquele período, todas essas mensagens que foram vazadas, aliás, vazadas ilegalmente, porque são obtidas do celular de mensagens pessoais do próprio Tenente-Coronel Cid, isso não pode se configurar como um crime que enseje esse tipo de medidas que o ministro Alexandre de Moraes está tomando. Então, teoricamente, o que nós podemos dizer é que, primeiro, o Tenente-Coronel Cid não desempenhava uma função política. A função dele é uma função militar e foi designado pelo gabinete do comandante do Exército e foi selecionado exatamente por ser um oficial de escola. Assim como também o ajudante de ordens da Marinha e da Força Aérea, oficiais exemplares. Agora, eu tenho uma ressalva a fazer. Eu não costumo fazer essa ressalva, mas no seu programa eu vou fazer essa ressalva. O Tenente-Coronel Cid, de fato, ele pode ser vamos dizer, isso não é nenhum crime, mas pode ser responsabilizado ou culpado por um excesso de exposição fardado. O que eu quero dizer com isso? O presidente Bolsonaro ele tinha muitas atividades, motociatas, vários compromissos políticos, fazia lives, etc., e era bastante frequente a presença do Tenente-Coronel Cid e, muito discretamente, a presença dos outros ajudantes de ordem, seja da Marinha ou da Força Aérea. O Tenente-Coronel Cid ele aparecia sempre fardado como deveria ser, porque a sua missão era uma missão militar. E isso, muitas e muitas vezes, causava essa confusão. E isso, talvez,
tenha feito uma exposição exagerada da própria imagem do tenente-coronel Cid, como se eles desempenhassem um papel preponderante. E as pessoas esquecem que ele era um tenente-coronel, embora você tenha se referido como um oficial de alta patente, isso não é bem assim, é um oficial superior, ainda não tinha sequer comandado, né? Então nós olhamos para um tenente-coronel como aquele jovem oficial que vai ainda comandar. Ele estava, inclusive, designado para uma missão aqui nos Estados Unidos, era um oficial, é um Forças Especiais, é alguém que teve toda uma carreira, inclusive estava designado para comandar uma das unidades de elite, exatamente na área das operações especiais. Então, é alguém muito bem selecionado e que deveria estar sendo, de certa forma, mais respeitado. Então, esse desrespeito, ele de fato causa um incômodo, né, uma insatisfação, principalmente dos seus subordinados. Ele teve vários companheiros de turma e também dos seus chefes que trabalharam com ele. Não podemos esquecer que ele é filho de um general de exército. E esse general também tinha uma relação muito boa com o alto comando do Exército. Pois é, coronel, o Exército Brasileiro acaba perdendo um excelente profissional, né? Investiu bastante e agora não vai poder aproveitá-lo. Mas encerramos essa rodada, vamos começar uma outra agora. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouco mais sobre o escorregão diplomático do presidente Lula na Índia ao falar que Putin não seria preso no Brasil. Na verdade, ele nem sabia que o Brasil era signatário do Tribunal Penal Internacional. Como especialista em geopolítica, que eu sei que o senhor é, como o senhor vê isso? Não, primeira coisa, antes de falar de geopolítica, nós temos que falar do presidente Lula, que é conhecido, e principalmente no Brasil, e já é conhecido internacionalmente também, como alguém que utiliza, né, das narrativas, como ele mesmo gosta de falar, para vender algumas ideias, forças, algumas imagens. Por que eu digo isso? Porque ele é tido como alguém que conhece os ambientes de comunicação. Ele pode ser alguém que não traga uma cultura formal, mas está muito longe de ser alguém ignorante. Ele conhece. Então, a primeira coisa é que ele falou que não sabia sequer desse tratado internacional. Ele faltou com a verdade, ou em outras palavras mais diretas, ele estava mentindo. Nós temos declaração do presidente Lula, ele expressamente se referindo à pandemia, dizendo que o presidente Bolsonaro deveria enfrentar o Tribunal Internacional como um crime de genocídio. Ele acusou o presidente Bolsonaro de ter sido responsável por metade das mortes na pandemia e fez menção ao organismo internacional, que ele sabe que existe muito bem. Durante o seu governo, inclusive, houve toda uma ação do governo PT de aumentar ainda mais a presença do Brasil no tribunal e até aumentando a participação e aumentando o escopo do que seria coberto pelo tribunal, como uma iniciativa do governo Lula, ali do primeiro governo Lula. Então ele sabe muito bem do que ele estava utilizando ali uma figura de linguagem. Ele vai dizer depois que o que ele quis dizer é o seguinte: poxa, eu nem lembrava mais que existia esse tribunal e agora estão querendo que o Brasil respeite um tribunal que os próprios países mais importantes, e inclusive que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como ele mesmo falou, os próprios Estados Unidos, a Rússia e a própria China, são países que não assinaram esse tratado. Ou seja, não reconhecem a justiça internacional como tendo jurisprudência ou ação dentro dos seus territórios e acima da sua própria justiça. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil inseriu esse tema, inclusive, dentro do texto constitucional. Então, desde a origem da Constituição, nós já temos essa ideia que foi trazida muito por um viés social-democrata de nos inserirmos dentro da comunidade internacional nesse contexto. Então, foi um contexto conveniente para as pautas de esquerda durante bastante tempo, e agora ele finge não saber do que se trata. E parece agora que já voltou atrás. Eu li hoje alguma coisa dizendo que não é bem assim, e eu acho que o presidente Lula ele tem essa capacidade, né, de jogar com as narrativas, né, como ele bem diz. É verdade, ele disse que, na verdade, não sabia
que o Brasil era signatário e que vai repensar essa situação. Agora, última pergunta. O que o senhor achou da declaração do senador americano Ted Cruz? Essa declaração do senador Ted Cruz, que ele faz menção aos 2 navios de guerra iranianos que aportaram no Rio de Janeiro, ainda no início do governo Lula, e ele faz também menção à questão da Cristina Kirchner na Argentina. Ele pergunta ao encarregado do Departamento de Estado quais eram as providências, as sanções que o governo Biden estava planejando, ou estava executando, ou estava estudando em relação ao Brasil e em relação à Argentina. Mas vamos nos focar em relação ao Brasil. Quando nós vemos um senador republicano tomando uma postura de cobrança do próprio governo Biden, nós podemos entender isso dentro de um contexto da disputa política, é verdade. Não podemos esquecer que a própria número 3, na hierarquia do Departamento de Estado, a Victoria Nuland, ela esteve no Brasil antes das eleições, fez questão de dizer que o governo americano confiava no processo eleitoral brasileiro, instou, inclusive, ao próprio governo brasileiro a reconhecer os resultados imediatamente e atendeu aquele chamado do próprio ministro do STF, Fachin, que reuniu lideranças diplomáticas de outros países solicitando que reconhecessem o pleito imediatamente, o que é muito estranho, diga-se de passagem, porque essa disputa eleitoral, pós-eleitoral, é completamente normal, inclusive aqui nos Estados Unidos, durante meses ficam-se discutindo os resultados das últimas eleições, isso faz parte de qualquer processo democrático. No entanto, a Victoria Nuland, ela retorna ao Brasil e tem uma reunião com Celso Amorim, agora há poucas semanas, como a cobrar aquele apoio do governo Biden ao candidato Lula e dizendo-se decepcionada de ver que o presidente Lula hoje, ela começa a dar sinais de se associar a várias ditaduras do âmbito aqui da América Latina, como a Venezuela, Cuba, Nicarágua, até mesmo a Bolívia, podemos considerar que hoje tem um governador preso, uma ex-presidente presa, há perseguidos políticos, e o próprio governo Lula se mostra, pelo menos para os Estados Unidos, como um aliado da Rússia no conflito da Ucrânia, e também mostra-se como um aliado da China, e no contexto do BRICS, o próprio presidente Lula tem feito declarações muito anti-americanas, vamos fazer essa leitura. Então, o senador Ted, ele, na realidade, ele questiona o seu governo, como a dizer, o apoio que o presidente Biden tem dado a alguns governantes, no caso o próprio presidente Lula, tem sido um apoio que tem conspirado contra os interesses dos Estados Unidos. Agora, não podemos esquecer que nós temos que olhar os interesses do Brasil. E quando a gente olha os interesses do Brasil, nós percebemos que há uma certa identidade do presidente Lula com o presidente Biden, que é a seguinte: o presidente Biden ele já dá sinais de senilidade. E o presidente Lula, ele dá sinais de que ele sabe que essa é a última tacada da sua vida nos seus projetos, seja ali do Foro de São Paulo, seja os projetos que ele arquitetou já desde o início lá com Fidel Castro, com o próprio Daniel Ortega. Ele e o Daniel Ortega são os dinossauros daquele projeto ali de Revolução Sandinista, quando nasce o PT. Todo esse projeto hoje, o presidente Lula sabe que ele está dando a última tacada. E ele, por causa desse contexto, ele já não trava o que ele fala qualquer coisa. E muitas vezes essas manifestações que ele faz causam muita dificuldade para a diplomacia profissional no Brasil. Então, o G20 termina, o presidente, ou aquele, vamos dizer, o líder do G20 este ano ainda é a Índia, né? Então, essa liderança passa ao Brasil a partir de dezembro, mas o grande articulador desse encontro na Índia foi justamente o governo que conseguiu colocar Estados Unidos e Rússia e China assinando uma declaração final. E você veja como é uma nuance da questão diplomática. Foi mudado só uma pequena palavra. Na declaração final estava escrito sobre a guerra de invasão da Ucrânia e foi trocado para a guerra na Ucrânia. Por pedido da Rússia, a Rússia concordou, Estados Unidos concordou, a China também, detalhe que nem o Vladimir Putin nem o Xi Jinping compareceram. Apesar disso, foi acertado ali um texto
que foi recebido pela comunidade internacional como uma vitória do próprio governo da Índia, porque conseguiu reunir a opinião da Rússia e dos Estados Unidos num documento simplesmente dizendo que era guerra na Ucrânia. Retirou a conotação de invasão, os russos entenderam, os americanos também, e ficou um texto bem genérico, na verdade não chegando a lugar nenhum. Temos que lembrar que o G20 não é um fórum diplomático de outras áreas, né, geopolítica, é um fórum eminentemente econômico. E o pessoal costuma ser muito pragmático nessa área das relações econômicas. Então, vamos aguardar ver o que o presidente Lula planeja fazer, ele na presidência, que começa em dezembro, e a próxima reunião será no Rio de Janeiro, em 2024. Tá certo. Coronel Gerson, foi brilhante a sua participação aqui conosco. Muito obrigado e seja muito bem-vindo a hora que quiser. Obrigado de novo e até a próxima. Obrigado, Paulo. Boa tarde à nossa audiência. Boa noite, né, para vocês aí no Brasil. Muito boa a entrevista com o Coronel Gerson. Boa mesmo. Longa, mas esclarecedora. Com relação à possível delação do Coronel Cid, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse nesta segunda-feira que não está nem um pouco preocupado, assim como não está o ex-presidente. Valdemar classificou as decisões contra Bolsonaro como exageradas e afirmou que a postura dos ministros do STF vai se voltar contra o próprio Poder Judiciário uma hora. Ele disse, abre aspas, isso é efeito bumerangue. É o que vai acontecer com quem está exagerando. Isso vai se voltar contra o Poder Judiciário. O que o Judiciário fez com ele não tem como ficar bem. E só uma pessoa que é cega não consegue enxergar. Passaram dos limites com essas brincadeiras. Dar multa de 29.900.000, marcar a data do julgamento no dia 22, isso vai ter troco porque é a vida, fecha aspas. Para Valdemar, o negócio das joias é um exagero porque era um presente pessoal, igual a todos dados aos presentes que passaram, os presidentes anteriores, e que ninguém nunca tocou no assunto. Eles querem matar o Bolsonaro, concluiu Valdemar. Muito bem, e agora nós vamos acompanhar esse caso bem de perto para ver aonde vai dar. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ficamos hoje por aqui com o programa e esperamos que tenha gostado. Se sim, compartilhe o máximo que puder e dê um like também, vai nos ajudar bastante. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.